Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estarei lendo aqui uma parte da palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo número 9, versículo 1 a seguir, que nos diz: E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorade, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. E este tinha um filho cujo nome era Saul, mancebo e tão belo, que dentre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde o ombro para cima sobressaía todo o povo. E perderam-se a jumenta de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos moços, levanta-te e vai a buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim, e dali passou a terra de Salissa, porém não acharam. Depois passou a terra de Salim, porém tampouco estava ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: Vem e voltemos, para que porventura meu pai não se deixe inquietar-se pela jumenta que se afligia por causa de nós. Porém, ele lhe disse: Eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é, tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos, pois, lá agora, porventura lhe mostrará o caminho que devemos seguir. Nos conta aqui esta palavra, esse texto, essa história verídica. Em Israel existia um homem chamado Quis, e tinha ele o seu grupo de empregados, a sua fazenda, tinha ali as suas jumentas, e de repente uma de suas jumentas desapareceram, e ele, procurando seu filho chamado Saul, lhe ordenou que chamasse um dos seus empregados, um dos moços de Saul, para que fosse encontrar as suas jumentas que havia desaparecido. Saul, por ordem de seu pai e por obediência, saiu então à procura destas jumentas que haviam se perdido. E nos conta aqui a história. Ele saiu e andaram por 3 dias, passaram por várias aldeias, vielas, porém não a encontraram. E o seu coração então se perturbou, entristecido, disse ao seu moço: Voltamos para casa, para que meu pai não venha se perturbar, porque não achamos a jumenta, e ele vai se perturbar porque nós também estamos já há 3 dias desaparecidos. Porém o moço de Saul disse: Vamos até Samaria, porque lá tem um homem, servo de Deus, é justo, ele é honrado por Deus, tudo que ele fala infalivelmente acontecerá. Porém Saul, olhando para o moço, disse: Mas não tenho dinheiro, não tenho presente algum para doar ao vidente, ao homem de Deus. E aquele moço disse: Eu tenho um pouco no meu alforje, uma reserva. Vamos, pois, até lá, e ele vai nos direcionar o caminho por onde devemos ir para encontrar a jumenta. E nos conta a palavra de Deus que eles iam a caminho. Chegando à cidade, tinha ali umas moças a se lavar, e ele perguntou se naquela cidade havia um homem de Deus. Elas responderam: Sim. Vai depressa, que ele já subiu ao monte a se sacrificar. Hoje é dia de sacrifício na cidade. E eles foram, diz aqui o texto, quando ele chegando perto do homem de Deus, antes que alguma coisa dissesse, aquele homem de Deus olhou e disse: O que tu vieste procurar, tu encontraste, porque há 3 dias tu estás procurando do jumento, e quantas jumentas já foram encontradas? E o Espírito de Deus vai se apoderar de ti, diz lá no capítulo 10, versículo 6 de 1 Samuel, o Espírito de Deus se apoderará de ti, e tu profetizarás conforme eles. E nos conta então que ele foi alegre, pois o homem de Deus tinha te dado já a notícia que confortaram o teu coração. Mas cumprindo-se essa palavra, que o Espírito de Deus se apoderava dele, isto aconteceu no capítulo 10 de 1 Samuel, versículo 6,
eles estando reunidos com os profetas, o Espírito de Deus se apoderou de Saul, e Saul profetizou como os demais profetas. Me chama a atenção aqui, é que quando nós perdemos as esperanças, mas devemos ter sempre um amigo fiel e leal conosco. Aquele moço de Saul, ele tinha fé no Deus que servia. Saul, em desespero, ele perdeu a sua esperança e achando que não encontraria mais, ele não poderia mais resolver o propósito que o seu pai ordenara, a ordem, o pedido, que ele encontrasse a jumenta. Mas aquele homem tinha certeza, aquele moço, de um homem de Deus que estaria naquela cidade. A palavra de Deus diz que devemos andar de dois em dois, que se caindo um, o outro nos levanta. E aquele moço teve uma palavra de fé profética, de esperança para Saul. Vamos até lá, que lá tem um homem, o que ele fala, tudo acontece, infalivelmente. Homem de Deus é, honrado é, e ele vai nos direcionar ao caminho de onde devamos seguir. Este moço estava com a reserva, como as vezes prudente, que elas estavam com essa lamparina acesa, e apesar de estar acesa, ainda tinha reserva. Eu e você, como crente, devemos estar cheios do Espírito Santo, mas também temos reserva. Estamos preparados para enfrentarmos as circunstâncias, os obstáculos que existem em nosso caminho. Não devemos apenas só semente cheia do Espírito Santo, mas ter em nossa vida reserva. Estamos preparados, revestidos de toda a armadura para lutar todos os dados inflamados do maligno. E nos chama a atenção aqui também que a palavra começa a elogiar e a exaltar em Saul, homem alentado em força, homem honrado, mais belo do que este não existe em Israel. E a sua altura que sobressaía por cima de todos os ombros daquele povo a qual ele conduzia. Ele era um capitão, Saul, homem preparado, homem de guerra. E a Bíblia começou a elogiar ele, contando a sua beleza, falando da sua estatura, até do seu caráter. Mas com toda a sua beleza, com toda a sua formosura, com toda a sua força, ele não tinha a esperança que o seu moço tinha. E a confiança em Deus, e saber que existia ainda um homem de Deus, que tudo que ele fala acontece. Você, como homem de Deus, como um profeta, ou talvez uma profetisa, o que você tem falado tem acontecido. O que Deus te mandou falar, você tem falado. E a palavra de Deus na sua boca tem sido verdade. O que você fala acontece infalivelmente. Ou você tem sido possuído por algum espírito de adivinhação. E muitas pessoas têm se iludido com a tua palavra, achando que Deus ordenara falar, enquanto não foi Deus, foi um pensamento seu, uma adivinhação, ou por uma emoção que tem falado algo que não tem acontecido. Aqui este moço nos chama a atenção que ele disse, naquela cidade tem um homem que tudo que fala sucede infalivelmente. Honrado ele é, homem de Deus é. Vamos até lá, Saul. E nós vemos aqui que aquela viagem teve sucesso. Encontrando um homem de Deus, por nome Eliseu, o profeta de Deus. E Deus já estava mostrando e revelando a Eliseu que duas pessoas procuraram para uma resposta, para uma solução. E a resposta veio positiva. Quantas tuas jumentas elas já foram encontradas? Descansa, pois, o teu coração. Quem sabe você tem procurado solução no profeta, em outras pessoas que não pode trazer a solução para a tua vida. Pois Deus, que é o Deus do profeta, ele tem solução para a sua vida. Você tem alguém de confiança que também você possa dizer que o homem de Deus é honrado, Ou você tem sofrido decepções com muitos homens de Deus, aparentemente diz ser e não é. Você é um homem de Deus. Você tem certeza naquilo que você fala acontece infalivelmente? Como Deus palestrava em uma visão com Ezequiel, e certa feita ele fez uma pergunta: Ezequiel, porventura poderão reviver esses ossos? Ele, com a sua resposta sábia, disse: Senhor Jeová, tu
ó sábios. E o Senhor, vendo a resposta sábia de Ezequiel, disse: então vai, profetiza sobre os vales de ossos para que eles vivam. E nos diz o texto que ele profetizou conforme se deu ordem. Faça somente com aquilo que for ordenado por Deus. Nada mais do seu pensamento, do seu coração. A palavra de Deus nos diz que o coração do homem é enganoso. Mas faça o que Deus mandar falar. Seja poucas palavras, mas que seja vindo da parte de Deus. E que possa acontecer infalivelmente. Possa ter sucesso na tua voz profética. Que o Senhor aplique esta palavra no teu coração. Medite nisto. Passe a observar mais o que você tem falado tem vindo da parte de Deus. Ou você tem sofrido influência por emoção, com alegria grande que surge no teu coração, e o teu coração pode falar pela emoção e não acontecer, porque foi uma emoção, uma alegria sua. Mas que Deus possa usar a sua vida. Reflete e vê se o Senhor está ordenando você falar. Então faça como Ezequiel. Profetizei conforme que me deu ordem. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Fique na paz de Deus.